Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma revisão bem rápida para que a gente possa iniciar o capítulo 4, tá bom? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre consumo consciente. E aí eu havia pedido para vocês pesquisarem a respeito do conceito de minimalismo. Uma pessoa que vive de forma minimalista, ela tenta viver com muito pouco. Quer dizer que ela não tem nenhuma coisa na casa dela? Ela tem sim. Só que isso é o necessário. A gente viu que a gente pode tomar várias decisões para que a gente possa ser uma pessoa que tem um consumo consciente. E que ter um consumo consciente não é pensar que eu não vou gastar dinheiro, mas sim pensar no planeta. Isso é o mais importante. Porque a gente sabe que todo o lixo que nós fazemos, né, aqui dentro do nosso planeta, ele não vai para outro lugar, ele continua aqui no planeta. Então não tem como jogar esse lixo fora da nossa casa, planeta Terra. Tem como jogar fora da nossa casa física em si, a casa aqui, mas não o planeta Terra. Então o lixo continua assim, aqui dentro do nosso planeta. Então é bom a gente pensar nisso. O consumo consciente é a questão desse respeito de pensar no planeta Terra. Nas últimas atividades de língua portuguesa, foi sobre o texto instrucional. Gostei bastante, vi os meninos lá postando foto, vi as atividades postando em forma de foto ou em forma de documento. Eu verifiquei todas muito bem. Eu vou tentar fazer um vídeo depois de uma forma que eu mostre para vocês as correções com alguns pontos que eu queria ressaltar, tá bom? Dentro do texto instrucional. Mas vamos para uma coisa de cada vez. Hoje nós vamos falar sobre o jornal, que é o início do capítulo 4. Olha que legal. É um assunto bem atual, já que a gente está vivendo nessa época em que as pessoas elas têm assistido bastante jornal para saber das notícias a respeito da pandemia. E vocês também, eu acho que têm ouvido várias notícias, outros têm até assistido. Então, hoje a gente vai aprender um pouco a respeito desse veículo de informação. Primeiramente, a gente precisa saber o que é um jornal. Então, aqui nessa capa inicial, eu trouxe para vocês, eu fiz uma capinha, como se fosse a capa de um jornal do colégio. E aí eu coloquei o nome, CGC News, as últimas notícias da comunidade escolar aqui. Por que a senhora fez isso, tia? Porque esse vai ser o nome do nosso jornal que nós vamos criar. O nosso jornal, já que a gente não pode criar um jornal escrito porque a gente está longe e a gente vai aproveitar essa ferramenta que é a tecnologia, a gente vai fazer um jornal online, tá bom? Lá no educacional. Vamos lá. Jornal. Jornal, ele é um veículo de informações composto por vários gêneros textuais. Ele pode ser impresso ou online. Então, o jornal é o principal meio por onde chegam as informações até as pessoas. As pessoas, elas usam bastante na nossa atualidade os jornais online. Dentro desses jornais online, a gente pode ter várias informações, assim da mesma forma como tem no jornal impresso. O jornal impresso, a maioria das pessoas que tem ele são pessoas que fazem assinatura, né? Tia, como se chama aquelas coisas que tem dentro do jornal? Isso se chama matéria, viu, gente? Mas isso não quer dizer que é um gênero específico do jornal. Sim, no jornal nós temos vários gêneros, mas a matéria, ela não é um gênero específico do jornal. É só aquilo que nós chamamos que compõe o jornal, tá certo? Vamos lá. O gênero em foco do capítulo vai ser a notícia. Visto que eu disse que dentro do jornal nós temos vários gêneros, nós precisamos entender. Mas o principal gênero que nós vamos conversar é a respeito da notícia. Dentro do jornal pode ter um editorial, pode ter piadas, pode ter, principalmente no jornal impresso, tem história em quadrinhos, pode ter falar dos famosos. Então, dentro do jornal pode ter várias coisas. Então, a gente, em especial, precisa de conhecer o principal gênero do jornal, que é a notícia.
Então, a notícia, ela é um texto informativo de um acontecimento real, isento de opinião pessoal. O que é isso, tia? Então, vamos lá. A gente já viu, né, a respeito de texto informativo, e vocês também viram no terceiro ano, são textos que trazem informações. E o que é real e isento de opinião? Real quer dizer que ele tem que ser verdadeiro. Por isso que é importante o papel da gente reconhecer as fake news, para que a gente não seja enganado, e nem as pessoas que são jornalistas, eles não podem ser enganados, porque o acontecimento tem que ser real, realmente tem que ter acontecido. E ele tem que ser isento de opinião, ou seja, a opinião de quem escreveu o jornal, a notícia, ela não pode estar clara dentro, certo? Ela não pode deixar clara se ela está do lado de fulano, ela está do lado de cicrano, se ela apoia, se ela não apoia, ela não pode deixar clara essa opinião dela. A notícia, ela apenas apresenta os fatos, ou seja, o que aconteceu. Ela é escrita em forma de relato, certo? Então, ela, assim como vocês, na sala de aula, às vezes me relata algum acontecimento da vida de vocês. Claro que esses acontecimentos que vocês me relatam na sala de aula são cheios de cargas de emoções. Dentro da notícia não tem tanto essa carga de emoção, porque ele vai só apresentar o que aconteceu, mas é da mesma forma, ele vai apresentar em forma de relato. Então, ele vai dizer quando aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, certo? Essas são algumas das perguntas que são respondidas dentro da notícia, que são perguntas que a gente se faz quando a gente está lendo a notícia. Quando a gente está lendo a notícia, a gente fica, isso aconteceu com quem? Mas como foi? E quando foi que isso aconteceu? Então a gente se faz essas perguntas e a gente espera que elas sejam respondidas na notícia, e elas devem ser respondidas durante a notícia, certo? Vamos lá. Pensando nisso, eu coloquei aí nesse próximo slide, duas palavrinhas, fato versus notícia. Será que todo fato é uma notícia? O que faz com que um fato se torne uma notícia? Vamos lá, então. O fato, toda história real é um fato, certo? Então, será que todo fato é uma notícia, já que toda história real é um fato? Não. Nem todo fato pode ser considerado uma notícia. O que faz com que um fato ele vire uma notícia? É exatamente essas perguntinhas aí que vão ser respondidas ao longo da notícia. O que aconteceu, com quem aconteceu, se interessa às pessoas. Então, essas perguntinhas aí, certo? Que estão aí, elas vão ser respondidas ao longo da notícia. O que aconteceu, é importantíssimo saber o que foi que aconteceu. Então, é importantíssimo a gente saber também com quem aconteceu isso, e também é um fator importante para algo que vira notícia, e se as pessoas vão se interessar por essa notícia. Por quê, tia? Porque a gente vai aprender aqui um pouco a respeito dos níveis de circulação, certo? Como assim, tia? O jornal ele tem níveis de circulação. Nós temos jornal que tem nível de circulação nacional, que é o que aparece no Brasil todo. Nós temos jornais de níveis de circulação regional, que vai mudar de região para região. E nós temos jornais de circulação municipal, que vai mudar de cidade para cidade. Em Timon nós temos um jornal, em Teresina nós temos um jornal. Então, esse jornal, por exemplo, o jornal de Timon, ele vai interessar as pessoas que moram em Timon. O jornal nacional, ele vai interessar pessoas do Brasil inteiro. E um jornal de circulação mundial, ele vai interessar pessoas do mundo inteiro. Então, as perguntas elas têm que serem respondidas ao longo desse jornal, certo? De acordo com o nível de interesse das pessoas. Como, por exemplo, a maioria das notícias nacionais, elas vão ser notícias que todas as pessoas, elas querem saber, certo? Do Brasil inteiro. E a mundial é que todas as pessoas no mundo inteiro querem saber, ok? Então, vamos lá. Para que a gente possa entender isso, eu trouxe dois exemplinhos para vocês. Um exemplo de um jornal de circulação
que vai circular na comunidade escolar, que é o CGC News, e um exemplo de um jornal de circulação nacional, tá bom? Notícia do CGC News. No domingo, dia 22 de março, a professora Jéssica completou mais um ano de vida. Tia Jéssica é professora do Colégio Glaucia Costa. Felicidades, tia. Então, essa notícia, ela poderia sim estar presente no jornal do Colégio Glaucia Costa. Por quê? Com quem aconteceu? Uma professora do Colégio Glaucia Costa. É uma pessoa importante, conhecida na comunidade escolar. A maioria dos alunos conhecem a tia Jéssica, a maioria dos funcionários conhece a tia Jéssica. O que foi que aconteceu? Ela completou mais um ano de vida. Quando foi? No domingo, 22 de março. Então, olha aí as perguntas sendo respondidas e olha também a importância da gente saber quem é a pessoa, entenderam? Por quê? Porque a notícia que vai ser apresentada, ela tem que causar curiosidade com as pessoas têm que ter essa curiosidade de querer saber a respeito da notícia. É só um exemplo, tá bom, gente? Próxima notícia. Essa notícia aí é de um jornal de circulação nacional, porém, ela podia também estar num jornal de circulação mundial. Eu trouxe só a manchete, tá bom? Se vocês quiserem ler a notícia completa, eu deixei aí o link. Pesquisadores do mundo todo trabalham para encontrar um remédio eficaz contra o novo coronavírus. Então, essa notícia aí é uma notícia que interessa a todas as pessoas ao redor do mundo. Por quê? Porque é o que as pessoas querem saber agora. Elas querem tratamento, elas estão buscando tratamento e forma de poder acabar logo com essa pandemia, certo? Então, essa notícia, ela está sim, poderia estar num jornal de circulação regional? Sim. Poderia estar num jornal de circulação municipal? Também. Mas a notícia da tia Jéssica, ela poderia estar num jornal de nível nacional? Provavelmente não. Por quê? Porque nem todas as pessoas do Brasil todo conhecem a tia Jéssica. Então, para eles não ia fazer diferença. Quem é Jéssica? Entenderam? Olha aí a importância da gente saber quem são as pessoas que a gente vai, quais são as notícias que a gente vai colocar no nosso jornal, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer agora uma pequena revisão, lembrando alguns termos, tá bom? Então, o jornal é um meio, um veículo de onde circulam as informações. O principal gênero que nós vamos estudar no capítulo é o gênero notícia. A notícia, ela pode ser de interesse público ou nacional. Ela é um texto informativo que fala a respeito de um acontecimento real que tem que ser isento de opinião. Nem todo fato é uma notícia. Para que um fato se torne uma notícia, a gente precisa saber com quem aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e se aquela notícia interessa as pessoas de acordo com o nível de circulação do jornal, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui sempre à disposição e até mais!